Paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Ative o sininho nas notificações, na opção todas. Deixe seus comentários, compartilhe, nos ajude a levar o Evangelho adiante. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância do testemunho, né? E o poder que Deus tem, né, de quebrar as cadeias, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, amém? E a passagem hoje está no livro de Atos, capítulo 5, e no versículo 17, amém? Então nós vamos orar, consagrar essa palavra ao Senhor, amém? Pai querido e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua santa e preciosa presença. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha tirar aquele que se encontra preso nas cadeias, nas prisões do inferno, Pai. Que os espíritos imundos, Pai, que tenham acorrentado a vida dessa pessoa, Pai, batam em retirada. Em nome de Jesus, Pai, hoje haja renovo, libertação, avivamento, que todos sejam cheios e renovados, avivados da Tua santa presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, eu vou estar aí lendo essa passagem para vocês e depois a gente vai estar meditando um pouquinho aí na palavra, amém? Na minha Bíblia tem um título que diz: Os apóstolos milagrosamente tirados da prisão dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Amém? Lá no 17 diz: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele convocaram um conselho, e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando, anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viram a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo e ensinavam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos vós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, elevou o príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós, testemunhas acerca dessas palavras, nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem, né? Então a gente pode ver a importância, né, do nosso testemunho e também da nossa obediência, né? Porque a gente viu aí que
que Deus, né, ele tem o poder, todo o poder e toda a autoridade de quebrar as cadeias, de nos tirar das prisões, né, tanto prisões físicas quanto prisões espirituais, né. Quantas pessoas às vezes a gente vê que foram presas aí por engano, né? Às vezes aí não tem culpa, né? Mas Satanás, ele arma laços, arma ciladas, e muitas vezes aquela pessoa passa ali, né? Na hora errada, no lugar errado, né? A gente diz, né? Mas ali foram laços que o inimigo travou, né? Para que aquela pessoa fosse parar na prisão. Porque o inimigo sabe os projetos que Deus tem na vida de cada um. Então ele vai fazer de tudo para nos lançar na prisão, né? Ou na prisão espiritual, ou até mesmo numa prisão física, né? Como esses apóstolos foram lançados numa prisão, né? Numa prisão pública, né? Lugar de vergonha, né? Mas o Senhor enviou seus anjos, né? E os tirou, né? Na noite, né? E ordenou que eles testemunhassem o que Deus havia feito na vida deles, né? Então, através do testemunho deles, eles puderam ensinar outras pessoas, né? Então, todos nós que estamos aqui hoje, né, levando o evangelho, levando a palavra, todos nós temos testemunhos, né? Todos nós fomos libertos das cadeias do inimigo, né? Eu mesmo, né, eu fui liberta dos vícios, né? Fora outras situações, né, que eu tinha, espirituais, né? Fui liberta aí da questão do orgulho, né? A mágoa. Isso tudo são cadeias espirituais, né? Vícios, mágoa, orgulho, né? Doenças, né? Também são aí prisões, né? O inimigo quer colocar em você aí setas, né? Do maligno, o desânimo, depressão. Isso tudo são prisões espirituais, e que quando a gente é liberta, a gente tem que testemunhar o que o Senhor fez na nossa vida, né? Para que a gente possa também ajudar outras pessoas a serem libertas, né? Porque assim como um dia o Senhor me libertou, né? O Senhor tem todo o poder e autoridade para libertar você também, seu familiar, né? Muitas vezes aí seu familiar está perdido nas drogas, nos vícios aí, né, da bebida, do álcool, prostituição, depressão, ansiedade. Isso aí tudo são cadeias, prisões espirituais, né, que essa pessoa precisa ser liberta, né, precisa de libertação, né. E aqui como diz, né, e aí depois que a pessoa é liberta, também a pessoa tem que passar a obedecer, se firmar nos caminhos do Senhor, se firmar na presença do Senhor e obedecer ao Senhor. Porque aqui diz lá no 29, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque quando a gente se encontra em depressão, essas coisas assim, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico, né? Então o médico ele vai passar algumas orientações, né? E geralmente a gente sempre obedece, né? Mas quando a gente chega numa igreja que o pastor nos dá uma orientação, muitas vezes no início a gente é relutante, a gente não quer obedecer. Mas na verdade o pastor ele é usado por Deus, né? O pastor, o obreiro, o evangelista, né? Qualquer um de nós ali, né? Deus usa quem ele quiser, né? Quem está à frente é os anjos da igreja, né? Os anjos que Deus coloca ali para te dar direcionamento, nos dar uma orientação, entrar na sua batalha, né? Orar, né? Interceder, né? Nós somos anjos aqui, né? Deus usa a nossa boca, né? Pra gente orientar vocês, dar um conselho, dar uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de renovo, de fortalecimento, né? Fazer uma oração, né? É os anjos hoje, né? Nós somos os anjos aqui na terra também, né? Que Deus nos usa aí, né? Para levar os ensinamentos, né? Como vocês vão ver ali, eles não só testemunharam o que Deus fez na vida deles, como eles também passaram a ensinar outras pessoas a batalhar também, né?
Então nós estamos aqui para ensinar vocês a batalhar da forma certa, não na força do braço, né? Mas sim colocar Deus acima da sua batalha, né? Obedecer a Deus e não aos homens, certo? Porque Deus, né? O Deus de nossos pais, né? De nossos antepassados aí, né? O Deus de Abraão, né? O Deus de Jacó, né? O Deus de Isaac, como falam, né? O Deus da geração de Davi, ele é o mesmo de hoje, ele não mudou, né? Então ele continua fazendo seus milagres, suas maravilhas, os seus prodígios, através aí de novos profetas, né? De uma nova geração, né? A gente vai passando de geração em geração, né? E os novos pastores, a gente faz parte já da nova geração, né? Que Deus está levantando aí novos adoradores, novos pregadores, novos profetas, né? Porque a obra dele não para. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, ele vai estar aí levantando aí novas colunas, né? Novos valentes, né? Homens e mulheres valentes de Deus, né? Para auxiliar vocês aí nessa caminhada, né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, ter uma vida com Deus, né? Mas a gente tem que aí todos os dias buscar, né? Andar na obediência ao Senhor, né? Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, né? Colocar sempre o Senhor acima de tudo, acima das nossas batalhas. E quando a gente for abençoado, né? A gente receber bênçãos, porque a vida com Deus também não é só luta, a gente tem que ter vitória, né? Não é só batalha, a gente tem muitas vitórias também, para honra e glória do Senhor, né? Deus, ele é perfeito, né? A obra dele é completa na nossa vida, então o inimigo luta pra gente desanimar, achar que muitas vezes Deus não tá nos ouvindo, mas muitas vezes Deus, ele tá trabalhando no silêncio, né? Deus, ele se apresenta muitas vezes como surpresa, como novidade, né? Ninguém entende os mistérios de Deus, né? A palavra de Deus, ela é um mistério, né, na nossa vida. Eu, alguns anos atrás, eu nunca me imaginei aqui falando com vocês, fazendo vídeos, né, tendo um canal, né, sendo aí uma evangelista, agora, né, preparando aí para ser obreira, para honra e glória do Senhor, né, preparando aí para começar a pregar também a palavra de Deus, não só aqui no canal, né, mas no ministério também. Não me imaginei uma mulher de oração, né? Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou, né? Uma mulher que tem o amor por orar, né? Graças a Deus, né? Só o Senhor mesmo para fazer esse milagre na minha vida, porque quem me conhece desde criança, eu era aquela pessoa que todo mundo dizia que eu era o caso perdido, né? Meu pai mesmo me dizia, né? Essa aí é a verdadeira pessoa sem futuro, né? Mas ninguém imaginava os projetos que Deus tinha na minha vida, né? E como eu falo, né? O Senhor sempre colocou sonhos no meu coração, né? Sonhos grandes, né? E como eu nasci numa família muito pobre, muito simples, as pessoas achavam que aquilo que eu falava era loucura, né? Aos olhos do mundo era loucura, né? E muitas coisas ainda continuam, né? Mas eu sei que Deus é comigo e que Ele tem o poder de andar comigo na peleja e realizar, né? Conquistar. E eu me lembro que quando eu era muito criança, a gente morava de favor e a gente vivia mudando de um lugar para o outro. Acostumava num lugar, fazia amizades, o pai chegava, ai, vamos mudar. E aí eu sempre sonhei muito em ter minha casa própria, né? Eu sempre dizia para ele, ai, um dia eu vou comprar minha casa e a gente não vai ter que estar se mudando mais, né? Porque eu tinha trauma de mudança. E aí eles sempre diziam, você sonha demais, você tem que botar os pés no chão. Gente, os sonhos que Deus dá, não deixe ninguém roubar teus sonhos. Nunca, sabe? Então eu nunca deixei ninguém roubar aquele sonho. Então eu fiquei lá no interior até os 22 anos. E depois eu vim morar aqui na cidade, né? Eu vim morar de favor, depois morei de aluguel, mas quando eu conheci ao Senhor, aí Ele confirmou aquele sonho no meu coração de que eu era capaz, sim, de que eu conseguiria, se eu
colocasse nas mãos do Senhor aquele sonho, aquele projeto. E claro, batalhando também, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz a dele, né? Me esforçando, me libertei daqueles vícios que era onde o meu dinheiro ia pelo ralo, né? Eu consegui juntar, sabe? Com muito suor, com muito trabalho, com muito esforço, consegui juntar, né? Consegui dar uma entrada boa num apartamento, né? Não é um apartamento de luxo, né? Mas graças a Deus hoje é o melhor, né? Que eu tenho, né? Juntamente com meu esposo, né? Na época quando eu dei entrada ainda a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu depois, né? E ele chegou na minha vida no momento certo, né? Na hora certa. Então foi um auxílio também que Deus colocou, né? Para me ajudar a realizar esse sonho. Mas hoje, graças a Deus, a gente, né, tem um apartamento, eu não preciso mais me mudar de galho em galho, né? Então esse é um dos testemunhos que eu tenho, né? Para honra e glória do Senhor. Então a palavra de hoje é essa, né? Quando tiver um testemunho, testemunhem, não se calem, glorifiquem o nome do Senhor e obedeçam ao Senhor acima de tudo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.